história de Jardim Alegre é muito interessante, vocês precisam conhecer. Nós temos a história desde 1964, quando foi a fundação e o grito de independência do povo jardim-alegrense. Sabiam que as pessoas lutaram bastante para desbravar e para conseguir com que o nosso município estivesse aqui hoje com 60 anos. Comecinho, existiam muitas matas, muitos animais selvagens, a vida não era fácil para os desbravadores. Temos as cores da nossa bandeira, azul e branca, em homenagem aos pioneiros. Também nós temos o brasão de Jardim Alegre, que significa toda a bravura que o povo teve ao desbravar este lugar. Temos muitas famílias importantes na nossa história. Os Clarimundo, nós temos também o pessoal que trouxe para nós a diversão do cinema, a família Barbiche. Temos aqui uma demonstração que antigamente se usava esta aparelhagem aqui, como tem aqui na plaqueta. Foi comprado em São Paulo, da marca Sólidos, na fábrica. Meu pai comprou todos os equipamentos e ele mesmo que fez todas as instalações. Não sei onde que ele aprendeu isso, e ele mesmo foi, mexeu até que conseguiu projetar a imagem através do projetor. Ele teve lá uma explicação lá na fábrica, e naquele tempo não tinha assim muitos técnicos, né? Só tinha de longe. E ele pegou lá uma explicação, ele veio aqui, montou e conseguiu funcionar. Então isso aqui foi uma verdadeira história. E na época não tinha aquele divertimento aqui no interior. Só existia mesmo aqui o cinema. Foi o que meu pai sempre planejou de fazer no cinema, porque ele era muito fã do Cine Ouro Verde de Londrina. E um dia eu entrei num detalhe que podia ter entrado, mas... Então um dia ele falou, talvez um dia eu possa fazer um cinema e vou colocar esse mesmo nome. E colocou, Cine Ouro Verde. Aí veio a conduzir então um verdadeiro show, né? Aqui aos domingos dava 2 sessões e durante a semana uma sessão por noite. Vinha muita gente de fora, que Ivaiporã na época não existia cinema, o pessoal de Ivaiporã todos vinham para cá. E meu pai mesmo era o projetor, eu fazia a publicidade dos filmes, tanto local como propaganda volante também, né, na rua. Minha mãe atendia a bilheteria e cada um dos filhos então ajudava um pouco, né?
nesse cinema nosso de Jardim Alegre, a gente vinha assistir os filmes, que na época eram muito famosos aqui pelo Brasil todo. E Jardim Alegre também foi contemplado. E eu particularmente assisti os filmes. A fila era enorme, pessoas de Ivaiporã, das cidades vizinhas, todas vinham aqui para assistir os filmes, né? Porque na região nossa aqui, só Jardim Alegre tinha cinema. Então a fila era enorme. Esse é o aparelho que meu pai projetava os filmes. É um aparelho tradicional que se usa nas grandes cidades, é 35 milímetros. Usava na época, né, como solda elétrica, um carvão positivo, outro carvão negativo, e fazia a junção dos dois carvões para finalizar então a projeção, para dar a claridade na tela do filme, né? E juntamente com o som e tudo, tinha aqui a regulagem que aparecia aqui em cima, que estando aqui nesse ponto aqui, a projeção estava correta, né? Nítida, com som perfeito, com claridade. E sabiam que a nossa igreja matriz, ela foi construída logo em seguida dessa época em que o povo começou a lutar para fazer com que o nosso município fosse emancipado. Os vitrais eram antigos, é uma das igrejas mais antigas da região. Depois de Ivaiporã, Jardim Alegre. Inclusive a igreja feita naquele sistema antigo. Se perceber, ela é muito alta dentro o forro, é lá em Simão, né? Hoje em dia tem tudo mais moderno. E aí temos, inclusive, os vitrais, são dois andares, ou 3 andares. Tem um andar lá de cima, um do meio e o de baixo. Com o passar do tempo, aqueles vitrais de baixo, da parte de baixo da igreja, que tem a vasculante, né, que abre, que fecha, o que aconteceu? Aqueles vitrôs, com o passar do tempo, de abrir e fechar, foram quebrando, foram descorando com o sol e com a chuva. Então já estavam assim, alguns deles não dava para saber nem que santo que era. Então nós fizemos uma conversa com as equipes e resolvimos trocar. Inclusive, cada vitrô tinha o doador, o pioneiro. Você precisa ver que lindo. E alguns pioneiros já falecidos, já não moram mais ali, mas ainda tinham os descendentes. E aí nós conversamos com aqueles descendentes se queriam ainda patrocinar ou não. E alguns deles fizeram ainda, tá lá o nome, patrocinou. E aí entraram outros, inclusive eu tenho um vitrô lá que é meu, tem um vitrô da minha mãe. E aí nós fizemos os quadros da Via Sacra, que não tinha, as paredes lá não tem quadro de Via Sacra. Então nós colocamos nos vitrais, primeira estação, segunda estação, e assim nós colocamos aqueles vitrais modernizados, com novas, como é que chama isso? Com resistência melhor, né? Naquela área de baixo. A área de cima continuou do jeito que está, do original. É muito legal o vitrô na igreja. É uma catequese, é uma doutrina. Você que vai visitar a igreja em Jardim Alegre, você que já visitou, os vitrais vão evangelizando. Você faça silêncio, senta lá no banco e fica olhando cada vitrô, o simbolismo de cada vitrô, de cada cena, a imagem de um santo. Por exemplo, lá em Jardim Alegre tem uma imagem de São Sebastião, que eu acho linda aquela imagem. Então você fica olhando São Sebastião amarrado na árvore, flechado. Quer dizer, é uma catequese, é uma espiritualidade. Como é importante os vitrais na igreja. E em Jardim Alegre é uma bênção. E agradeço por ter colaborado um pouco com esta catequese, com esta obra em Jardim Alegre. Uma outra particularidade minha é que eu gosto de escrever.
E eu pesquisei por 33 anos a história de Jardim Alegre. Tive o prazer de conviver com muitas pessoas que foram pioneiras da nossa história. Vocês sabiam que nós temos no nosso município uma grande leva de pessoas que recuperam a história de Jardim Alegre? Em 1939, já estabelecido à margem do rio Ivaí um senhor, segundo o Chiesi, que é uma pesquisadora, e também antes dela o IBGE já traz esse estudo, um senhor chamado Lázaro Pedro Lima. Então esse cidadão ele estabeleceu uma balsa que transitava de um lado e o outro do rio Ivaí. E as pessoas que chegavam até essa região do Vale do Ivaí, elas iam para Ubaúna ou se direcionavam para Guaretá ou vinham para a direção de Jardim Alegre, rumo a Ivaiporã, Pitanga, etc. Então há um trânsito norte-sul e sul-norte. E quem estava migrando eram poceiros, que eram paulistas, mineiros e nordestinos. E eles vinham então em animais cargueiro. E quem chega em Jardim Alegre? Então, o primeiro registro, que quem tem a primeira pessoa tenha se fixado, pelo menos que a história registrou, em 41 ali na Lagoa dos Patos. E em 42 chega o seu Claudino Domingues dos Santos. Ele vem com mais 2 filhos, desce a Lagoa dos Patos e se fixa na antiga olaria, que hoje é um pesque pague. Então era um lugar com água. O que eles fazem? Derruba a mata, constrói um rancho e planta abóbora e milho. Então eles eram poceiros safristas. Eu, professora, enquanto historiadora, eu escrevi inúmeros artigos e alguns livros. Então o livro recebe o nome do projeto, que é Historiadores em Construção, em que eles contam, o que eu propus foi que eles escrevessem a história das suas famílias. Essa obra participaram 107 alunos. Na minha obra eu me preocupei em contar os percalços e avanços da pesquisa, como é que é um trabalho desenvolvido com alunos de segundo grau. Então era uma introdução à pesquisa, em que eu os orientei como usar documentos, a elaboração de entrevistas. Eles fizeram com pais, avós, bisavós, tataravós, enfim, cada um, aquilo que eles conseguiram levantar, de acordo com o seu empenho e sua dedicação. Ela é relevante para o município, por quê? No sentido de que aqui a gente pode coletar qual a origem dessas famílias, de onde que elas vieram, onde elas se estabeleceram, que anos chegaram, quais as profissões, vieram como trabalhadores, vieram como proprietários, arrendatários, a religião, enfim, a gente consegue coletar. Para o pesquisador, ela é de fundamental importância, não só para a construção da história de Jardim Alegre, mas também um complemento para a história do Vale do Ivaí. Na década de 50, começaram a surgir os comércios em Jardim Alegre. Foi aberta também a primeira rua. Os pioneiros, os desbravadores, chegaram aqui via rio. É verdade, só tinha matas e águas. Hoje, Jardim Alegre continua rico na sua fauna e na sua flora. Chegamos aqui no dia 8 de dezembro de 58, 1h da manhã, o luar cheio. Sentei numa
numa peroba caída. Comecei a chorar porque vinha vindo de Londrina. Nasci na Áustria, ficamos 7 anos em Londrina. E eu comecei a chorar porque eu falei, onde é que eu vou estudar? Aqui não tem nada. Era tudo capoeira. E mata tinha várias árvores grandes. Era mato, sim. Capoeira era só aqui em cima, o resto aí para baixo era tudo mato. E tinha 2 alqueires já desmatados e já com café. A cultura do café foi muito importante. Nós tivemos muitas fazendas importantes, inclusive a Rancho Alegre, que deu nome à nossa cidade. Eu sou neta de Elcio de Souza e Maria Estela, pioneiros da Fazenda Maria Estela. Para quem já ouviu falar, é uma das primeiras fazendas que tinha um campo de futebol aqui na cidade de Jardim Alegre. Era a fazenda mais famosa do Vale do Ivaí, do meu conhecimento. Então tinha o campo de futebol, tinha a fábrica de sorvete e era muito animada ali. Vinha jogo de fora, de São João da Boa Vista, lá do estado de São Paulo, de Curitiba. Então, e da região inteira aqui, para tudo quanto é lugar aqui, o pessoal vinha jogar bola ali. Era muito animado aí. Meu avô veio para a cidade em 1958. Ele foi delegado, o primeiro delegado de Ivaiporã, e construiu aquela fazenda onde havia uma colônia com muitas famílias que dependiam da agricultura. Rapaz, nós entramos aqui, eu na companhia do meu pai, que eu entrei aqui, eu tinha 14 anos. Lá na fazenda Luciana, que nós fomos formar café. Entramos ali como formador de café, naquela época. Não que não tinha município que era tudo de Pitanga. Pitanga que mandava tudo aqui, até no Porto Bar. E para ir daqui para Faxinal, levando o porco tocado, andando, pousando para as estradas, até chegar em Faxinal. O Ivaí passava a nato. Tinha uma corredeira e eles passavam de a cavalo dentro do rio, você tocando porcada para passar da banda lá. Ia pousando nos caminhos, até chegar lá em Faxinal, lá onde é que tinha um embarque lá para levar para Pucarana, Londrina. Quando chovia aqui, que dava uma semana de chuva aqui, nós ficava aqui. Outra semana nós ficava tudo preso aqui, ninguém passava para lá e nem de lá para cá. Enquanto a água não baixasse, para dar nível para a balsa trabalhar, ninguém saía para lugar nenhum. Até a água baixar, tudo na balsa. Olha, a gente chegou aqui em fevereiro de 1968. Era muito mato ainda, muitas roças de café em volta do município. Não tinha asfalto, a avenida principal era enorme, quando chovia era aquele alagado. Maioria casas de madeira, depois com o tempo que foi mudando. Então não tinha assim muita casa de material. O povo do Genibra, que era fundador daqui, né? E o Genibra, aquele Arthur Babicha, o Frite, que era dono do cinema lá. Então, eles eram o fundador daqui. E mais, daí fora, assim, o centro, daí é só cafezal. Da gente vir, o que a gente sabia é que a gente vinha para um lugar, falava-se realmente de matas, lugar que tinha pouca habitação, estava sendo desbravado. Tinha muito, sim, muita árvore, muito, como eu já disse, plantação de café ao redor da cidade, que estava começando. Aí com o tempo foi acabando, né? Porque foram construindo, dividindo, fazendo loteamento. Então foi acabando aquilo que no início tinha mesmo. E tinha a escola que hoje é o Emílio Ribas, que é do primário, eu digo primário. Ali era o primário e era ginásio também. Lembro perfeitamente, depois foi aumentando também as salas. Ali a minha mãe era diretora, fez muita coisa importante, muita exposição,
muitas festas juninas, festa de final de ano, muitas campanhas. Até ela achou de ter um piano na escola. Ela fez a campanha, comprou o piano e hoje ele está no Anita Garibaldi, que mudou de local, mas está até hoje lá como uma relíquia daquela época. O meu pai comprou aqui em 54, em 57 ele plantou café, mas em 58 começaram a querer invadir porque começou a virar cidade. E ele teve que fazer o loteamento meio correndo, senão a turma já estaria invadindo. Aí virou um loteamento, o segundo loteamento de Jardim Alegre, porque o primeiro era do Ginibre. E o segundo loteamento era o dele. Naquele tempo ainda tinha um bom pouco do resto das pessoas que tinha aqui, os invasores, sabe? Isso aqui era uma área de chão aqui, esse mundo velho aqui era tudo invasão. Aí depois que a companhia Jeremias comprou, aí que organizou tudo, as fazendas, né? E pôs o loteamento para vender, né? Isso depois de 1950 para cá. E eu tinha 9, 10 anos, tive que ajudar a abrir as ruas, moleque. Tive que pegar entrançador de 2 metros de comprimento. Eu e meu avô me ensinou muito. E meu pai tinha plantado café. Daí, quando loteou, perdemos toda a plantação que ele tinha feito. Mas quando eu cheguei, quando meu pai comprou, era tudo mato. Então, na década de 60, o município chegou a ter 21 mil habitantes. Em 70, ele dá um salto estrondoso, vai para quase 50 mil, dos quais 40 residiam no campo. Primeiro, ele pertenceu ao município de Pitanga, depois passa a pertencer a Manoel Ribas e Ivaiporã. Jardim Alegre teve vários nomes. Primeiro foi Três Machados, depois Rancho Alegre, e em 61, quando o distrito de Ivaiporã, ele recebe o nome de Distrito de Jardim Alegre, e ele só se emancipa em 1964 pela Lei 4.859. Ela chegou a ter 75 escolas rurais, e é formada por 14 bairros e faz divisa com 8 municípios. A Folia de Reis é uma religiosidade popular. Via sacra, como a via sacra dos vitrais de Jardim Alegre, né? As novenas, as romarias, e aconteceu também a Folia de Reis. E a Folia de Reis, o que é? É reviver o nascimento de Jesus, os ex-magos que foram buscar Jesus, que foram ao encontro dele. Gente, e é muito bonito o povo simples, o povo humilde, o povo das vilas, o povo trabalhador, pedreiro, e às vezes pessoas que não sabem nem ler, nem escrever. Aprendeu a tocar o violão e a sanfona, assim, de ouvir, tocar, aprendeu lá, não teve escola para aquilo nem nada, mas ele faz com uma fé incrível. E aí tem aquele pessoal da arte que faz tudo rimado e vai cantando e vai agradecendo e passa nas casas. É uma missão do povo simples, do povo popular. Então, Folia de Reis é uma obra fantástica. Eu gosto, porque eu sou desse meio, né? Eu nasci na roça, eu sou um roceiro. Eu fui para o seminário com 20 anos, eu trabalhava na enxada, trabalhava lá na foice de roça pasto, né? Então, Folia de Reis está aqui dentro de mim.
É uma alegria muito grande fazer parte desse projeto Canto Coral. E o Canto Coral, ele surgiu com a vinda do nosso pároco, Padre Paulo Sidney, a Jardim Alegre. Nós temos então por volta de 60 integrantes que todos os meses, em todas as ações que a paróquia está desenvolvendo, eles estão presentes. É uma alegria muito grande fazer parte desse grupo, porque além da beleza sonora, cantar com contralto, soprano, tenores e os baixos, além dessa beleza sonora, nós temos também um outro ponto positivo, que é a socialização entre as pessoas, o companheirismo, esse carinho especial que nós temos. Cantar faz parte da nossa vida. Eu diria que desde quando surgiram os primeiros seres humanos, foi o meio que eles acharam de estar se comunicando e vibrando todas as conquistas que recebiam. E hoje, nós, enquanto canto pastoral, temos essa alegria de estar ali, através dessa harmonia de vozes, estar louvando a Deus e também contemplando a nossa cidade de Jardim Alegre. Jardim Alegre, já o nome já diz, né? É a cidade mais alegre do Paraná. Porque além de ser jardim, e é um jardim alegre. O povo de Jardim Alegre é um povo alegre, é um povo feliz. Jardim Alegre é uma cidade maravilhosa. Quero cumprimentar o povo de Jardim Alegre, cumprimentar as famílias que moram ali, as lideranças, o padre, os diáconos. Então, Jardim Alegre é um pedacinho do céu. É jardim e é Jardim Alegre. A vocês todos de Jardim Alegre, a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho de presente para vocês uma história sobre a nossa cidade. É a lenda de Jardim Alegre. Conta a história que quando os desbravadores aqui chegaram, a Mãe Natureza começou a perceber a mudança. E aqui morava uma grande serpente no rio Ivaí. Diz que ela tomava conta de todo o rio. E ela ficou muito furiosa com as pessoas vindo desbravar este lugar. Todavia, ela queria devorar os pioneiros. A Mãe Natureza, que era sábia e teve muita preocupação com os pioneiros, decidiu intervir e fez um acordo com a grande serpente. Ela se afundaria nas profundezas do rio Ivaí e, em troca, a Mãe Natureza sopraria no ouvido daquelas pessoas que estavam desbravando este lugar para colocar o nome da cidade de Jardim Alegre. E como presente, a Mãe Natureza também nos presenteou com muitas flores. Aceitando o acordo, a grande serpente mergulhou para sempre no fundo do rio Ivaí.